Olá, bom dia, uma ótima sexta. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara dessa sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Dia do Sociólogo pode entrar no calendário de eventos de Taubaté. IDEC critica a instalação de termoelétrica em Caçapava. Com 400 mil medidas protetivas para a mulher por ano, governo lança campanha Feminicídio Zero. Pesquisadores brasileiros desenvolvem produto plástico antipoluente. Comportamento. Brasileiro vem trocando ônibus por carro e por aplicativo de transporte. Na nossa entrevista de hoje, o produtor cultural Ronaldo Robles fala sobre sua participação em um festival de teatro na Colômbia. Você confere também tudo o que foi destaque durante a semana. Essas e mais notícias você acompanha agora no Boletim Câmara. Nós começamos o boletim de hoje com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila, viu? Poucos veículos na estrada. A rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento, mas o volume de veículos já é um pouco maior. Então, atenção do motorista, principalmente no trecho de serra, e lembrar de jamais ultrapassar nos locais proibidos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão na altura de São José dos Campos. 2 deles no bairro Vista Verde e outro em Eugênio de Melo, em razão do excesso de veículos na pista. Já na altura do Jardim das Indústrias, hoje, no quilômetro 159 aproximadamente, o congestionamento se dá em razão de obras na pista. Atenção do motorista nesses trechos e é importante reduzir a velocidade para evitar acidentes. As informações são da CCR Nova Dutra, empresa que administra a rodovia. O sociólogo é um profissional que estuda as relações, estruturas e dinâmicas sociais. Ele utiliza métodos científicos e teorias também para compreender como os indivíduos interagem, como as instituições funcionam e também como as mudanças sociais ocorrem ao longo do tempo. A partir de agora, esse profissional terá um dia dedicado à sua homenagem aqui em Taubaté, como informa o repórter Lincoln Santiago. Foi aprovado em primeira votação no dia 6 o projeto de lei de autoria da vereadora Thalita Cadeirante, que inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Sociólogo. Comemorada em 10 de dezembro, a data está relacionada à sanção da Lei Federal 6.888, de 10 de dezembro de 1980, que reconhece a profissão de sociólogo no Brasil. Na justificativa do projeto, a vereadora explica que o sociólogo atua nas áreas de ensino, pesquisa e planejamento, além de dar consultoria e assessoria a ONGs, empresas privadas e públicas, partidos políticos e associações profissionais, entre outras entidades. O projeto depende de segunda votação e sanção do prefeito para que se torne lei. Esse é um reconhecimento para a categoria, né? E se você que nos acompanha quiser consultar aí o calendário municipal de eventos, é bem simples. Você pode buscar a Lei 5.488 de 2019 no portal da Câmara. Lá estão todas as datas oficiais de Taubaté, organizadas por mês. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E o IDEC, que é o Instituto de Defesa de Consumidores, divulgou um manifesto para criticar a instalação da usina termoelétrica no Vale do Paraíba. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. A publicação refere-se diretamente à usina de transição energética UTE São Paulo, empreendimento em processo de discussão pública e licenciamentos ambientais para instalar-se em Caçapava. O projeto prevê investimento de mais de 5 bilhões de reais para a geração de energia a partir de gás natural, com potência instalada de até 1.700 megawatts.
volume superior ao de qualquer unidade desse gênero em funcionamento na América Latina. A manifestação busca coletar a adesão de organizações, movimentos sociais, cidadãos e cientistas num abaixo-assinado contra a instalação da usina. Segundo o texto, os efeitos negativos da usina incluem o aumento da poluição atmosférica, a sobrecarga dos recursos hídricos locais e impactos na fauna e flora, comprometendo a sustentabilidade ambiental e a biodiversidade da região. No final do texto, o IDEC pede que as autoridades reconsiderem a instalação da UTE São Paulo em Caçapava e busquem alternativas que sejam benéficas para o meio ambiente e para a sociedade. Obrigada, Lucas. E a empresa Natural Energia, que é responsável pelo projeto da usina, não comentou essas críticas do IDEC. As usinas termoelétricas produzem energia por meio da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão, biomassa ou gás natural. Esse último, o gás natural, vai ser o tipo de material usado em Caçapava. É um tipo de energia considerado como não renovável. A usina tem capacidade de geração prevista de 1,74 megawatts. É um volume superior ao de qualquer unidade desse gênero em funcionamento na América Latina. E qual é a sua opinião sobre a instalação da termoelétrica em Caçapava? Você que nos acompanha pode participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que está aparecendo aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, comentar, sugerir também temas para a gente debater aqui no nosso Boletim Câmara. Fique à vontade para participar conosco pelo WhatsApp. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. G1 destaca: restaurantes do Bom Prato vão servir almoço especial para o Dia dos Pais hoje. No Vale do Paraíba, as unidades de Jacareí, São José e Taubaté contam com um cardápio especial. O almoço é servido às 10h30 da manhã, preferencialmente para os idosos, e às 11 horas para o público em geral. Diário de Taubaté destaca: Rotary Clube de Taubaté criou o projeto do Banco de Cadeira de Rodas há 30 anos. Esse projeto se tornou um programa permanente do clube, com o propósito de disponibilizar no sistema de empréstimo aparelhos como cadeiras de roda, cadeiras de banho, andador e muleta. O portal da Universidade de Taubaté traz como destaque: Unital inaugura clínica de medicina veterinária com estrutura e equipamentos de ponta. Os estudantes poderão utilizar o espaço durante as atividades pedagógicas para aulas práticas, complementando a formação teórica, a partir de segunda-feira, dia 12. Já os atendimentos à comunidade para animais de pequeno porte, como cães e gatos, têm início previsto para outubro desse ano. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: servidores ameaçam greve nos 2 principais órgãos ligados ao Ministério da Educação. Categoria reclama de falta de pessoal e baixo salário no FNDE e no INEP, que faz o Enem. E por fim, a manchete do Estadão: Brasil iguala Pequim e Londres, mas recorde de ouros e medalhas fica improvável. Com 17 pódios garantidos, o time brasileiro tem poucos dias para superar desempenho de Tóquio 2020, que foi a meta traçada no início da competição em Paris. E nessa semana, a Lei Maria da Penha completou 18 anos. E o governo federal aproveitou essa data para lançar a campanha Feminicídio Zero, nenhuma violência contra a mulher. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre esse assunto. É difícil ser mulher no Brasil. Segundo o Ministério das Mulheres, a cada minuto são expedidas 3 medidas protetivas em favor da mulher no país, o que significa cerca de 400 mil por ano. No evento de lançamento da campanha pelo fim do feminicídio, a ministra Cida Gonçalves afirmou que este é um tipo de crime evitável e que toda a sociedade precisa estar envolvida nessa luta. A mensagem principal da campanha
é perceber uma situação de violência contra a mulher, enfrentá-la e interrompê-la, para que não chegue a um feminicídio, ato de violência extrema baseada em gênero. As peças divulgadas envolvem materiais digitais para redes sociais, um filme de 30 segundos e 3 filmes de 15 segundos, além de materiais gráficos como adesivo, folder e cartaz. Uma mobilização digital envolverá influenciadores como atrizes, atletas, ministros e parlamentares, que irão publicar vídeos nas redes sociais com a hashtag Feminicídio Zero. Outros órgãos públicos também deverão aderir à campanha com ações em seus perfis na internet. A ministra citou a importância de criar oportunidades para falar diretamente com os homens e sugeriu rodas de conversas nos clubes de esportes. Ela também convocou a população a denunciar os casos de violência. Basta discar 180 e relatar o caso. É possível fazer de forma anônima. Em situação de emergência, o recomendado é acionar diretamente a polícia, no número 190. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher já está ultrapassada. Violência contra a mulher é crime e não podemos nos calar. É verdade, Tânia. Essa luta é de todos nós. E nesse mês também foi lançado o Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. E não estamos falando apenas de violência física, não. Existe a violência sexual, psicológica, moral e até mesmo patrimonial. O número para denúncias é sempre o mesmo, 180. E como você, telespectador, já sabe, sexta-feira é dia da gente rever o que foi destaque aqui no Boletim Câmara durante a semana. A gente começa, então, trazendo os destaques de segunda-feira, quando o vereador Gessé Silva conversou com a repórter Tânia Vinhas sobre a audiência pública que debateu o projeto de lei complementar propondo alterações no Código de Obras do município. O objetivo maior, na verdade, não estou alterando o Código de Obras, estou apresentando um projeto de lei complementar, número 9, de 2024, que, na verdade, ela vem autorizar aos proprietários, aos construtores, na cobertura da testada dos lotes, de maneira 100%, para que eles possam sair da forma clandestina e estar regularizados, fazendo a sua garagem, fazendo a cobertura do seu imóvel, protegendo o seu patrimônio. Hoje, Taubaté tem muitos imóveis que estão vivendo de forma clandestina por não ter um projeto que vise a regulamentação, a regularizar essa questão da cobertura. E por ser uma cidade onde muitos imóveis são, na sua maioria, de meio lote, aquele lote 5 por 25, como é que eu vou deixar a metade, 5, que é 2,5, por exemplo, coberta e a outra não? Então, nós tivemos esse olhar, queremos apresentar uma solução para que o fiscal fique tranquilo quando for fiscalizar a obra e o morador ficar tranquilo com a cobertura do seu imóvel. É apenas isso. Ainda na segunda-feira, outra audiência pública tratou de questões da amamentação e a vereadora Elisa conversou com o repórter Lucas Levin. Porque é um tema extremamente importante. A gente ainda tem um índice muito baixo de crianças que são amamentadas e é muito rico. A amamentação traz muitos benefícios. Então, quanto mais a gente falar desse tema e trazer informação para a população, isso contribuirá muito para a gente aumentar esses índices. Políticas públicas em gerais que precisam, inclusive, melhorar. A gente tem, por exemplo, a licença maternidade. A licença maternidade aqui na Câmara, na Prefeitura de Taubaté, já é de 6 meses. Porém, em muitos locais ainda é de 4 meses. E aí, a Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde indica que a gente alimente os bebês por 6 meses exclusivamente. Como que essa mãe, que essa família vai alimentar esse bebê se tem que voltar ao trabalho, né? Na terça-feira, o vereador João Henrique Dentinho conversou com a gente sobre o retorno das atividades aqui na Câmara e também comentou sobre os projetos que constavam na pauta do dia. A gente trazer o início da sessão para 2 horas da tarde pode ampliar a participação da população?
Hoje é assim, uma das coisas que a gente tem visto, assim, a participação da população hoje, ela está muito mais através das redes sociais do que propriamente presencial. Nós já fizemos a alteração várias vezes de trazer para o período da noite, mas infelizmente ainda a participação ela é pouca, tá? O que tem se colocado muito aqui, não somente enquanto servidores da casa, como alguns assessoria e tudo mais, é estender essa sessão até tarde, entendeu? Então, assim, quando ela passa das 9 às 10, ela fica mais complicada. Então, hoje, assim, você puxando ela, dá para você trabalhar de uma forma mais tranquila e o presidente tendo que estendê-la por 2 horas a mais, ela ainda fica dentro de um horário que a pessoa acaba acompanhando. E trouxemos também uma entrevista sobre acessibilidade nos serviços públicos com Aguinaldo Dátala. O tema da entrevista foi uma sugestão de um dos nossos telespectadores que entrou em contato conosco via WhatsApp. E quando a gente fala em acessibilidade, é bem mais amplo que isso, né? Seja para trabalhar, seja para utilizar esse serviço público. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, lá no artigo 4, no artigo 3º, item 4, ela dá 6 tipos de barreira, classifica, né? Arquitetônica, urbanística, comunicação, informação, nos transportes, atitudinal e na tecnologia. Então, cada tipo de barreira, ele vai interferir um tipo de deficiência. Por exemplo, no meu caso, que sou uma pessoa cega, a arquitetônica, que é, né, nesse caso de subir escada, degrau, eu não vou ter o menor problema, eu vou conseguir. Por outro lado, uma barreira na comunicação e informação, dependendo do tipo de comunicação que é feito, a pessoa cega ou a pessoa surda, ela terá dificuldade em receber essa informação. Então, nós temos aí, né, mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, a atenção que os municípios precisam ter com acessibilidade é isso, porque não é só essa parte de acessibilidade arquitetônica e urbanística. São esses 6 tipos de barreira que, se elas não forem atendidas, né, no sentido de tirá-las, né, porque um dos conceitos da Lei Brasileira de Inclusão é isso, junto com a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. A barreira existe porque historicamente foi posto pela sociedade, e aí a sociedade, junto com a pessoa com deficiência, tem agora o objetivo de eliminá-la. Eu considero o primordial a eliminação da barreira atitudinal. O que é a barreira atitudinal? É o comportamento da sociedade diante do processo de inclusão da pessoa com deficiência. Então, é a atitude do cidadão diante do processo de inclusão da pessoa com deficiência. Se a gente não tiver a eliminação da barreira atitudinal, a gente não consegue eliminar as outras barreiras, porque a pessoa com deficiência sozinha, ela não vai conseguir fazer, né, eliminar as barreiras. Mas a sociedade sozinha também não, porque essa barreira mal tirada, ela vai mais prejudicar a pessoa com deficiência do que ajudar. Na quarta-feira, a advogada Karen Almeida conversou com a gente sobre o projeto de lei de autoria da vereadora Vivida Rádio, que visa a instalação de câmeras de segurança nas escolas e creches públicas e instituições de ensino particulares. O projeto de lei, ele foi feito com o objetivo de melhorar a segurança dos alunos, dos professores e dos servidores nas escolas municipais, tanto da rede pública como das instituições privadas, né, particulares. Isso seria motivado, talvez, por notícias que a gente acompanha no cenário nacional, algumas situações que poderiam ser evitadas em locais, em ambientes como esse? Sim, na verdade, o projeto ele teve iniciativa lá em 2022, quando a gente teve uma série de ataques nas escolas e com consequência de morte, né, de professores e alunos, e sobretudo com o caso de Suzano. Então, é essa questão. Você sabe como é feita uma pesquisa de intenção de voto?
Esse foi o tema da entrevista que o Miguel Cáter fez com a CEO do Instituto Paraná Pesquisas, a Nair Quintanilha, e que também foi ao ar nessa quarta-feira. Qual é o número, por exemplo, para uma cidade do porte de Taubaté, vocês que já devem ter realizado pesquisas, uma vez que vocês atuam no país inteiro, aqui na cidade de Taubaté? Qual é o número mínimo de uma amostragem? Olha, o número da amostra, o tamanho dessa amostra, ela depende de alguns fatores, sabe, Miguel? A gente precisa dizer assim, digamos que o Miguel queira contratar uma pesquisa minha e fale assim, Nair, eu quero uma pesquisa aqui na cidade de Taubaté. A minha primeira pergunta para você vai ser, como que você quer ver esses resultados, Miguel? Você quer ver esses resultados por bairro? Você quer ver esses resultados por região da cidade? Você quer chegar na camada lá, você quer saber a opinião das mulheres que moram em determinada região da cidade? Cada recorte que eu vou fazendo nessa pesquisa vai necessitando que essa amostra seja maior, porque aí eu vou ter que ter grupos homogêneos dentro desses estratos diferentes para dar conta de uma resposta que seja estatisticamente significativa para você. E quinta-feira é dia de esporte aqui no Boletim Câmara. Por isso, nós destacamos o que o Miguel Cáter falou sobre o futebol amador de Taubaté. Confira. Nós tivemos a primeira partida das quartas de final do campeonato da primeira divisão. E só lembrando você que, devido à comemoração dos dias do Dia dos Pais, não haverá rodada nesse final de semana do jogo de volta das quartas de final. Mas vai ter da segunda divisão, mas eu chego lá, Ana. Vou passar os resultados da primeira partida das quartas de final da primeira divisão. Água Quente acabou perdendo em casa para o Unidos do São Gonçalo, que fez a melhor campanha, né, na primeira fase do Campeonato Amador. O Vila São José também foi surpreendido e perdeu em casa para o Murisco, atual campeão do Campeonato Amador de Taubaté. No Parque São Luís, 1-1, Parque São Luís e União Operária. E também fechando essa primeira partida, essa primeira rodada das quartas, o Ipanema empatou em 0-0 com o Vila São Geraldo. E como eu disse, o jogo de volta acontece no dia 18 de agosto. E serão essas as partidas, são as mesmas, só que invertendo os mandos. Unidos do São Gonçalo joga em casa agora contra o Água Quente. O Murisco recebe o Vila São José jogando no Murisco. O União Operária na Estiva recebe o Parque São Luís. E o Vila São Geraldo recebe Ipanema. E, finalmente, o repórter Lincoln Santiago conversou com o vereador Marcelo Macedo sobre uma audiência pública que aconteceu aqui no plenário para discutir o pagamento de adicionais pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas para os servidores da administração municipal. Todos os funcionários públicos têm direito a esse adicional? Como que funciona isso? Aqueles que exercem atividades penosas, perigosas ou insalubres, dependendo do grau, né, fazem jus a esse adicional. O nome já disse, é um adicional e ele é diretamente ligado à atividade que é exercida ou ao local em que ele exerce essa atividade. Vou citar como exemplo o Ambulatório Municipal de Infectologia. As pessoas que trabalham nesse ambiente recebiam. E vou dar o exemplo do escriturário que trabalhava, que era responsável pelo primeiro atendimento ali, em receber o paciente, o munícipe, a documentação, ou mesmo, às vezes, os exames, e ele não fazia jus no entendimento daquele técnico ou por determinação, mas que isso não era viável, porque ele trabalha num local insalubre, então ele tinha que receber. Não porque ele é escriturário. Mas tem uma determinação. A regra talvez seja, o escriturário não deva receber, mas se ele exerce atividade em um local penoso, perigoso ou insalubre, ele faz jus sim. E a Câmara de Taubaté tem uma agenda com solenidades, audiências e a sessão ordinária. Confira tudo o que vai acontecer na semana que vem aqui na Casa do Povo Taubatiano com o nosso estagiário Luiz Martins.
Na segunda-feira, dia 12, às 14h30, será realizada a comemoração ao Dia do Garçom. Serão homenageados profissionais dos setores de gastronomia e hotelaria. A sessão ordinária acontece na terça, dia 13, às 16 horas, com a discussão e votação de requerimentos, moções e projetos de leis, além dos pronunciamentos dos vereadores. Ainda durante a sessão ordinária, haverá comemoração ao Dia do Agricultor. Na oportunidade, será homenageado com o diploma de honra ao mérito o senhor José Benedito da Cunha. Na quinta-feira, dia 15, às 14h30, haverá a solenidade comemorativa ao Dia do Advogado. Serão homenageados com o diploma de honra ao mérito os advogados Mary Rose Alves Freire e Manuel da Cunha. A TV Câmara Taubaté transmite tudo ao vivo pelo canal 4.2, canal 4 na Claro TV, site, YouTube e Facebook. Obrigada, Luiz, pelas informações. E se você quiser mais informações sobre as atividades aqui da Câmara, você pode acessar o Boletim Legislativo em PDF, que fica disponível no site aqui da Câmara de Taubaté, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Sexta-feira, Taubaté pode ter um dia de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 31 graus. Não há possibilidade de chuva. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 29%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol deve se pôr por volta das 5h43 da tarde. Os dados são da Climatempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E olha, atualizando um pouquinho aí a previsão do tempo, tem chuva prevista para hoje, para o período da noite. Bom, se vier, será muito bem-vinda, né? Porque isso vai aumentar a umidade do ar e a nossa saúde agradece. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um tipo de bioplástico inovador que se degrada rapidamente. Quem traz essa boa notícia para o meio ambiente é a repórter Tânia Vinhas, com informações da Agência Brasil. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a poluição por plástico é um dos grandes desafios da atualidade. Em todo o mundo, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto e cerca de 5 trilhões de sacolas plásticas são usadas todos os anos. Metade de todo o plástico produzido é concebido para ser descartável, é usado apenas uma vez e depois vai para o lixo. Conforme vão se deteriorando e se fragmentando, os microplásticos vão para o ar e água e são absorvidos por plantas, ingeridos por animais e pelo ser humano. A situação é tão absurda que pesquisadores noruegueses e finlandeses identificaram bebês que já nasceram com micro e nanoplásticos no organismo, vindos da placenta. Diante desse cenário, cientistas do mundo inteiro trabalham para reduzir o uso dos plásticos como conhecemos. O Instituto de Macromoléculas da UFRJ também está nessa corrida e anunciou a criação de bioplásticos que se degradam rapidamente quando compostados ou mesmo deixados no ambiente, sem deixar resíduos poluentes. O material é inovador porque utiliza pequenas partículas encapsuladas de bioativas de alimentos funcionais, como cenoura e chia. Segundo a professora Maria Inês Bruno Tavares, coordenadora da pesquisa, em condições ideais de compostagem, os bioplásticos desenvolvidos pelo grupo perdem 90% da própria massa em 180 dias. Por utilizar alimentos, o novo bioplástico se degrada mais rápido que os plásticos compostáveis que já existem. Segundo a professora, os polímeros sintéticos não vão acabar, já que alguns materiais não podem ser substituídos, como peças de avião ou equipamentos de segurança, como capacetes. A meta é acabar com o uso deste material no dia a dia, como embalagens, por exemplo. Ela explica que, basicamente, tudo que for possível ser biodegradável, que seja biodegradável. O que não for possível, é preciso ter o descarte correto, ou o reuso, ou a reciclagem. Fica a dica. É isso mesmo, a questão dos plásticos no planeta afeta a todos. Então, nada mais justo todo mundo fazer a sua parte. Obrigada, Tânia.
E ainda sobre essa questão dos plásticos biodegradáveis, alunas de uma escola de Sergipe desenvolveram dentro da Universidade Federal de Sergipe um projeto de plástico biodegradável a partir do bagaço da cana-de-açúcar. As meninas, orientadas por professores da escola e também da universidade, pegaram o bagaço da cana já moído, doado por feirantes, trituraram ainda mais o material e o cozinharam com farinha de trigo e água, até virar uma goma. Segundo elas, o bioplástico vai passar por novos estudos para ganhar mais forma e consistência. O desafio daqui em diante é fazer com que o produto se torne comestível. E o primeiro utensílio testado será um canudo. O plástico que nós usamos no dia a dia pode levar até 400 anos para se decompor. E, na verdade, ele não se desintegra totalmente. Ele se transforma em micropartículas quase invisíveis que poluem água de rios e também de oceanos. E na semana passada, a gente noticiou que houve um aumento na aquisição de carros usados no país. A informação que trazemos agora é que, além desse aumento, a opção por transporte público vem diminuindo. A parcela da população que usa transporte coletivo para deslocamento urbano caiu para 30,9%, uma porcentagem praticamente igual ao uso de veículo próprio. Já o uso de motocicleta e de aplicativos de transportes tiveram um aumento significativo. Quem fala mais sobre isso é o repórter Lucas Levin. O uso de transporte público perdeu espaço para veículos próprios ou por aplicativos no país. É cada vez maior a preferência por viagens intermediadas por empresas como Uber e 99 em todas as classes sociais. A constatação é da pesquisa CNT de Mobilidade da População Urbana 2024, realizada pela Confederação Nacional de Transportes, com o apoio da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. O levantamento é um relato da realidade de municípios com população acima de 100 mil habitantes, e os resultados foram comparados com o levantamento anterior, de 2017. O ônibus ainda é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros, com 30,9% das respostas, mas é acompanhado de perto pelo carro próprio, com 29,6%. Em 2017, a participação dos ônibus nos deslocamentos era de 45,2% e dos carros de 22,2%. O uso da moto dobrou, passando de 5,1% para 10,9%. Além da preferência pelo veículo próprio, pegar Uber também se popularizou. A utilização de serviço de transporte por aplicativo saltou de 1% em 2017 para 11,1% este ano. Os participantes da pesquisa relataram que a troca do ônibus por outro meio de transporte foi motivada principalmente pelo baixo conforto, pela falta de flexibilidade dos serviços e pelo elevado tempo de viagem. Esses problemas são resolvidos, na opinião dos entrevistados, pelos aplicativos. Dentre outros problemas relatados pelos usuários sobre os ônibus estão a insegurança, os veículos antigos e o alto preço da passagem. Segundo a CNT, a mobilidade da população foi afetada nos últimos anos pelo desenvolvimento tecnológico e também pela pandemia da Covid-19, além da ausência de planejamento em muitas cidades, como manda a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu agradeço pelas informações, Lucas. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o produtor cultural Ronaldo Robles. Ele vai falar sobre a participação dele em um evento que vai acontecer na Colômbia e ele vai representando o nosso país. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui mais uma vez. Bom dia, Ana Laura. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Ronaldo, conta pra gente com detalhes que evento é esse que acontece na Colômbia, o que ele significa aí para o mundo cultural. É um festival de artes, né, de integração cultural que acontece na Colômbia, onde vários países vão participar. E a Companhia Quase Cinema aqui da cidade de Taubaté foi convidada, né? A gente, semana retrasada, a gente estava em Pernambuco, agora a gente está indo para a Colômbia, amanhã a gente viaja para a Colômbia, faz uma apresentação do espetáculo Sombra África, oferece
uma oficina de teatro de sombras lá para eles também. Em outubro a gente vai estar na Alemanha com esse mesmo espetáculo. Que incrível! E esse espetáculo foi produzido aqui em Taubaté mesmo? Conta um pouquinho mais sobre ele. Sim, esse espetáculo ele foi produzido aqui em Taubaté, esse ano retrasado, e tem feito bastante sucesso. A gente tem circulado em várias cidades aí do país, em vários festivais. E a gente tem, assim, um orgulho de sair da cidade de Taubaté com esse espetáculo e poder viajar para vários cantos pelo mundo e pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Agora, quando a gente fala em teatro, a gente está mais acostumado com aquela outra organização, né? Os artistas ali no palco, o público assistindo. Como que é o Teatro de Sombras? O Teatro de Sombras é um experimento mágico, lúdico, e parece um sonho, né? E a gente faz uma pesquisa que vai de olhar no cinema. Então, como a gente trabalha com imagem, a sombra, a imagem, né? Então, a gente fica olhando para o cinema. Então, é um teatro mágico, eu diria, de imagens, né? E esse, especificamente, o Sombráfica, a gente faz apresentações na rua, com sombras gigantes de 20 metros, né? Então, a gente apresenta na parede de igrejas, de museus, de casarões. E é um espetáculo que fala sobre a diáspora africana. É muito bonito e, assim, é como se estivesse tendo um sonho, né? É como se estivesse, assim, você assistindo um filme. Então, é muito legal. Agora, você já produziu aí diversos espetáculos de teatro. Quais são os maiores desafios? Eu acho que, assim, o universo da arte como um todo, o maior desafio é captar recursos, né? A gente é trabalhador da cultura, assim como todos os trabalhadores, não é diferente de ninguém, a gente paga a conta, né? E produzir teatro e arte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro é muito difícil, né? Porque não é uma coisa palpável, é um bem imaterial, né? A gente está falando que nem produzir livro, poesia, música, né? Então, acho que um dos grandes desafios é captar recursos para isso. E o Estado, a Prefeitura e todo o poder público tem um papel muito importante, né? Porque você produzir arte no país é necessário que tenha investimento público nisso, né? Porque a arte está muito ligada à educação, né? Então, através da arte, a gente fala sobre história, faz reflexões sobre as questões atuais, sobre o mundo contemporâneo. Isso faz com que tanto jovens quanto adultos e crianças adentrem esse universo da arte. É muito importante. O país sem arte é um país sem vida, é um país sombrio, um país triste, né? Um país repleto de arte, de artista, coisa acontecer, é um país feliz, alegre. Então, por isso que é importante ter investimento na arte, na cultura. E a gente sente... Esse é um ponto difícil. Um segundo ponto é o quanto a gente trabalha. A gente, assim, hoje, o artista, ele faz de tudo. Até um pouco tempo atrás, um ator era só ator, né? Um diretor era só diretor. Hoje, o artista tem que ser um pouco de tudo. Que no nosso caso, eu sou produtor, eu sou ator, sou diretor, sou dramaturgo, né? Então, a gente acaba fazendo 1 milhão de coisas. Agora, com o advento da internet, a gente tem que aprender a mexer na internet, a fazer edição de vídeo. Ou seja, a gente começa a trabalhar muito cedo, vai até tarde trabalhando. Então, é um universo muito árduo, mas é uma alegria poder fazer aquilo que a gente gosta. E a prova do que você disse, que a arte faz parte da nossa vida, que ela salva, foi o que nós vivemos durante o período da pandemia, né? Porque a gente estava em casa, sem acesso a outras pessoas, sem poder nem sair para trabalhar. E quantas pessoas, né, ficaram aí assistindo filmes, dançando, ouvindo música. Então, isso faz parte da nossa vida. Ainda sobre a produção dos espetáculos de teatro. Quais são as vantagens da gente ter uma produção em cidades como Taubaté, por exemplo? Eu acho que, assim, o que a gente percebe é que existe um investimento muito pequeno nas cidades do interior do estado, né? Então, a maior parte do investimento do estado vai para a capital. Então, a gente percebe que, assim, os desafios de produzir o teatro ou produzir arte no interior é muito maior, né? A gente tem, assim, pouco dinheiro, espaços, né, para você praticar e fazer a produção do trabalho, artistas também para você contratar, tem mais dificuldade, porque os artistas se formam aqui e acabam indo para a cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro. Porque como aqui não tem uma fluidez no campo da arte, as pessoas acabam saindo da cidade. Então ficam poucos aqui. Então, assim, produzir um espetáculo, produzir arte no interior é um desafio redobrado. Mas tem um outro lado que é muito legal, porque você está produzindo no lugar de origem, né? Então, geralmente, os artistas que estão aqui na cidade acabam falando sobre temas da nossa localidade. Então, e aqui a gente vai bebendo de tudo isso, né? Como o jongo e todo o universo, né? Do universo caipira, do universo que está no nosso entorno, né? Que é muito importante, muito bacana para alimentar a arte. E qual é o potencial de Taubaté
no cenário nacional, tanto para ser palco dessas produções artísticas, quanto para os artistas que muitos saem daqui? Eu acho assim, Taubaté, historicamente, é uma cidade que assim, lança artistas para o Brasil e para o mundo todo, né? Eu acho que Taubaté tem isso no seu DNA, né? Então, acho que o povo taubatiano pode se orgulhar, assim, que é uma cidade que tem muitas coisas, mas uma das coisas mais belas que ela tem são os artistas, né? Então, acho que a gente tem um potencial muito grande, tem muitos artistas maravilhosos em todos os campos aqui, do teatro, do cinema, né? Jovens que estão do hip hop, né? Vários artistas que a gente poderia ficar citando vários, inclusive da cultura popular, Mestre Paizinho que está aí, mando meu salve, meu grande abraço para ele. O que eu acredito é que, assim, a gente precisa ter mais investimento, né? Então, até um apelo que eu faço para a próxima gestão, os próximos vereadores, o próximo prefeito, né? Que ele olhe para a arte, para a cultura como um potencial, assim, muito rico da cidade, que necessita de ter verba, necessita ter investimento, necessita que a cidade conheça os seus artistas, né? Por exemplo, eu viajo para fora e muitas cidades têm, assim, na casa dos artistas, né, onde mora um artista, tem uma placa ali dizendo, olha, aqui mora um artista da cidade e tal. O quanto o Taubaté valoriza os seus artistas, né? O quanto o Taubaté deixa claro quem são essas pessoas, né? O quanto elas são importantes para a cidade. E o trabalho aqui da TV Câmara, em toda semana receber um artista e poder falar da cultura, já é um passo importante para estar valorizando a cultura da cidade e fazendo com que nossos artistas sejam conhecidos e possam ir para fora com toda essa riqueza que tem em Taubaté. E, Ronaldo, atualmente você é conselheiro do Conselho Municipal de Cultura. Fala um pouquinho para a gente como têm sido os encontros, a comunidade, a população tem participado? Olha, a gente tem cada vez mais convidado a população para participar. Ontem a gente teve um primeiro encontro depois da nova eleição. Eu finalizei o meu mandato, eu fiquei como presidente durante o último mandato. E o Pedro Rubinho assumiu como presidente. E a gente tem uma mesa diretora muito bacana, assim, um trabalho, todos os conselheiros que assumiram agora são pessoas incríveis, né? Então, assim, eu convido, assim, cada vez mais a população tem chegado nas reuniões, tem participado, e isso é muito importante, a participação popular no Conselho, que é aberto, e todas as reuniões abertas para a sociedade. Como a gente fica sabendo os dias e horário da reunião? Olha, pode acessar pelas redes sociais, né, o Conselho de Cultura, né, o próprio site da Prefeitura vai estar dizendo os dias que tem as reuniões do Conselho, e é só chegar, dar uma procurada lá. Toda última quinta-feira do mês acontece. 3 horas da tarde, agora eu ainda não sei se vai continuar às 3 horas da tarde, vai passar para as 4, mas toda última quinta-feira acontece a reunião do Conselho. Tá ótimo, Ronaldo. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda. Quando que você embarca para a Colômbia? A gente embarca amanhã, às 7 horas da manhã, em Guarulhos. Eu queria deixar só o @CiaQuaseCinema, que é nossa rede social, né, para que as pessoas possam acompanhar essa viagem, acompanhar as peças que a gente tem apresentado, tanto em Taubaté, como no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Tá ótimo, o recado tá dado, então. Boa sorte, represente o Brasil nesse evento internacional e depois volte para nos contar como foi. Ótimo, obrigado. Obrigada. Ótimo dia. Final de semana chegando e você aí querendo saber o que tem de bom para fazer, né? Então confira agora a nossa agenda cultural. Agora a gente vai de agenda cultural para você programar o seu final de semana. Nessa sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, a região do Parque Aeroporto e Parque Três Marias recebe a exibição de filmes, curtas e médias-metragens independentes. O projeto Cinema Pipoca na Rua, desenvolvido pela Quilometrarte, irá exibir obras como As Aventuras de Guigo, Lendas Folclóricas, Jeca e o Rio Quadrado e O Caipira e a Bicicleta. E detalhe, as sessões possuem acessibilidade em Libras. Agora falando de stand-up, nessa sexta-feira, o Teatro Metrópole recebe o comediante Kleber Rosa, às 7 horas da noite. O espetáculo é livre para todos os públicos e conta com piadas, causos e fofocas do dia a dia de forma descontraída. Para garantir o seu ingresso, é só acessar guiataubaté.com.br. Agora, para a criançada, o Sesc Taubaté reúne apresentações teatrais com histórias como Cinderela e o Pé Inchado e Zabumba, inspirada na festa do Bumba Meu Boi. Neste domingo, 3 palhaços contam a história de Lolô Barnabé, um sujeito inteligente que nasceu no tempo das cavernas e, por ser muito criativo, passou a inventar coisas para melhorar a vida dele na caverna. As atrações teatrais acontecem ao longo de 3 domingos de forma gratuita a partir das 4h30 da tarde.
E essa é para quem gosta de colocar a mão na massa. Nesse sábado, no Museu Monteiro Lobato, acontece a oficina de modelagem em argila, mãos de barro. A atividade inicia a partir da 1h da tarde. Essa foi a agenda cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Até mais. Excelentes dicas, obrigada, Isabela. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a nossa edição ao vivo dessa sexta-feira, dia 9 de agosto. Eu retorno na segunda-feira com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Desejo a todos um excelente final de semana, um feliz Dia dos Pais também e até mais.